pessoal, boa noite. Estou aqui para mais um Healthcast e dessa vez em um lugar diferente. Estou no espaço Forte por Natureza. E nada mais, nada menos, vou falar com quem? Com o Leandro. Venha cá. Oi, Cris, Tudo bem? Prazer. Qual é o seu símbolo? Chama. Chama. Se chamar, a força vem. Gente, se prepara, porque hoje emoção e mente vai bater lá em cima. Hoje a gente vai conhecer tudo sobre o Leandro, sobre o espaço dele, um pouco da história dele e também apresentar ele como atleta profissional. Então, tô com a minha colinha aqui como sempre. Vamos lá, para eu não esquecer de perguntar nada. Você não vai fugir que nem você fugiu lá nas chamadas. Sim. Dessa vez você tá aqui, não tem como você sair. Aqui não sai. Vamos lá. Vamos lá. Bora, Lê, quero começar, queria que você falasse o que te levou a começar esse espaço, de onde surgiu essa ideia para você montar o espaço Forte por Natureza? Eu venho do CrossFit há mais de 10 anos, né? Então, quando eu fui trabalhando com CrossFit como coach, eu percebi as limitações que muitos alunos estavam acontecendo com eles, né? Eles estavam precisando fazer tal exercício no CrossFit, precisava de força. Aprender tal movimento, precisava de força. Então, eu comecei a perceber que a base do nosso corpo, desde quando a gente nasce, a gente evolui, a gente morre, tem que ser força. E nisso eu me tornei um atleta de força, comecei no powerlifting, né, fora os outros esportes anteriormente, comecei no powerlifting e depois me conheci o Strongman. E me tornei um dos melhores do Brasil. E nisso foi dando abertura para entender que os alunos que me procuram é baseado em treinos de força. Hipertrofia, vamos fazer força. Eu quero uma estética, vamos fazer força. Porque a força é a base. Legal. E eu vi alguns vídeos, né, na sua página que você começou do zero mesmo aqui o espaço, né? Inclusive a colaboração tipo mão na massa mesmo, né? Me conta um pouquinho, como que foi essa experiência de você montar cada pecinha aqui desse espaço? Cada pecinha, como você disse, tem uma história, né? Tipo, eu comecei com um sonho, né? Antigamente eu não tinha nem imaginado ser dono de alguma coisa, de algo. E conforme foi aparecendo muita gente me procurando para treinar personal e tudo, e comecei a ter vários alunos no mesmo lugar, no CrossFit, num cantinho no CrossFit, comecei a enxergar o negócio. Aí quando eu fui alugar o espaço, chego no espaço assim, com a minha namorada, ela falou, nossa amor, mas aqui é pequeno, mas vai dar certo, porque uma coisa que eu tenho é fé. A fé nós tem em excesso, só saber acreditar e colocar em prática. E eu falei, não, aqui uma pessoa agacha, outra faz a flexão aqui, a outra faz um TRX aqui. E nisso eu coloquei em prática esse sonho. Fui comprando as coisinhas, entrei com pouca coisa, mas com muita vontade. E nisso surgiu esse grande espaço, que é o segundo lugar. Legal. E uma coisa que eu percebo, até por eu acompanhar a sua página, eu vejo que você trabalha com muitos alunos também para a parte de reabilitação. Eu acho esse trabalho extremamente grandioso e eu queria ouvir um pouquinho de você, porque quando a gente fala de reabilitação, gente, a gente está mexendo literalmente com o emocional da pessoa. Quando a gente passa, por exemplo, por um processo cirúrgico, ou sei lá, a gente tem algum problema que deixa a gente, às vezes, inabilitado a executar qualquer atividade, quando a gente tem um contato com a atividade física e, às vezes, essa atividade física, ela vira, querendo ou não, a nossa força, né, que é o forte por natureza, a gente precisa se agarrar nisso. E, querendo ou não, a gente busca desafios e busca limite. Então, às vezes, quando a gente consegue algo ou não consegue, como que os seus alunos, né, emocionalmente lidam, né, com esse degrau, né? Um degrau de cada vez, né? Porque, querendo ou não, ainda mais alunos, né, que estão em processo de reabilitação, que às vezes precisam dar passos para trás para depois dar outros passos maiores para frente. Como que você lida com esse emocional? Porque eu tenho certeza que, obviamente, deve aflorar esses emocionais nos seus alunos. Nossa, como você falou, um degrau de cada vez. Quando um aluno me procura, eu abri um espaço com o objetivo de treinar pessoas que não têm lesões e não mirei nisso, mas a intenção no começo foi isso. E Deus foi abençoando meu espaço e as pessoas que me procuram vêm com vários problemas físicos, mentais, principalmente a cabeça dos meus alunos que me procurou sempre veio mais afetada. Então, um passo cada vez fui evoluindo. Primeiro a cabeça, convencer eles a estar treinando todos os dias comigo. Até mando mensagem no WhatsApp, por que você não veio? O aluno se sente especial quando você cobra para vir treinar. E o outro passo é cuidar com bastante carinho a lesão do aluno, a limitação, um aluno que tem dificuldade de andar, se agachar. Então, eu sempre fui uma pessoa cautelosa nos treinos. Então, eu tenho muito aluno com problema de joelho, muito aluno com problema de ombro.
e emocional é a base. Então, assim, muitos alunos meus começaram pela cabeça, depois eu mexi no corpo. Então, primeiro eu acolhi eles pela cabeça. Bem-vindo, toma um café, me conta como está seu dia, e treinando. E nesse passo a passo, eu atingi onde eu queria, resultado. Então, comecei na cabeça e parei no corpo. E agora, na força por natureza. Eu vejo bastante depoimentos, gente, de alunos, né, do Forte, o carinho, né, o carinho, o reconhecimento do trabalho que ele faz, e falando, né, a parte de emoção, né, falando a parte de sentimento, o quanto eu vejo, o quanto você se dedica, isso não só aqui no espaço, como na própria rede social dele, gente. Todo dia o Lê manda uma mensagem, né? Tipo, solta uma mensagem motivacional, ou uma mensagem de força, ou uma mensagem que é para você ficar pensativo, falar, poxa, olha a frase que hoje o Leandro falou. E o que te faz passar essas mensagens? O que acontece com você? Essas frases não é uma coisa programada, não vejo livros, às vezes eu vejo alguma coisa e meio que acrescento algo. É um que meio que natural. Estou conversando com um aluno, ele vai falando da vida dele, como eu falei que eu começo pela cabeça, e de repente eu falo uma frase que foi profunda. Aí isso se torna palavras FPN, né? Aí eu posto no Instagram. Isso tem motivado algumas pessoas, nossa, isso aí tocou no meu coração. Então são frases que surgem do nada, acho que é a minha essência, faz eu falar essas frases aí. Então tem cativado bastante o povo, como você falou, na mídia, principalmente ela que é psicóloga. Legal. E, querendo ou não, você tem aqui do seu lado uma pessoa que lidar aí com emoções das pessoas, precisando, não esqueça da Health Mind, hein? Vou precisar. E Lê, você pode ter fugido lá no meme que você postou, mas você não vai fugir daqui. Eu quero conhecer o seu espaço, quero apresentar para o pessoal que está vindo aqui cada pedacinho do Forte por Natureza. Quero que vocês tanto se conectem com força, mente, corpo e emoção. Então vamos lá, mostra para mim esse espaço. Então, eu comecei aqui com pouco material, como eu havia dito anteriormente. O pouco material, mas com muito conhecimento e treino. Então, cada exercício que eu montei foi baseado no que eu tenho. Então, tem muitos profissionais que precisam de muito material para montar um treino. Eu não, preciso de um halter, o corpo e a vontade. Eu já me viro, né? Então, os alunos acreditaram no meu trabalho a partir do que eu montei de treino, e não o que eu tenho de material para treinar. Então, assim, só para eu entender, você começou inicialmente com quase nada do que você tem aqui. Quase nada. Mas, basicamente, você trouxe os alunos para que consciência corporal, Exato. Né? Que isso, gente, é muito importante, o atleta ter uma consciência corporal. E depois você foi adquirindo cada equipamento aqui, aí aperfeiçoando, oferecendo mais conhecimento, mais autonomia sobre o que o atleta aqui precisa estar fazendo, né? É isso? Exatamente. Então, eu fui me adequando, vendo a necessidade de cada aluno e fui me correndo atrás de algum material que precisava para agregar num exercício específico de cada aluno, né? De tudo que você tem aqui, qual foi o primeirão que você pegou, assim, de equipamento? Eu peguei o Power Hack, que foi uma faca no coração, mas está comigo até hoje. Power Hack é extensora e 2 barras de powerlift. Legal. E esse kit de material de pesos aqui. Só isso e 6 borrachinhas no chão. Isso comecei meu empreendimento e o sucesso até hoje. Legal. E aí foi crescendo, montando aí cada pedacinho. Conforme foi passando o tempo, veio a oportunidade da internet, vendendo, doando coisas, porque comprou na pandemia e não usou. Aquela velha pessoas que compra, não usa, vira enfeite, né? Ou cabide de roupa. Aí fui comprando outro novo rack, banco, barra nova, comprei uma lousa e fui aos pouquinho, crescendo. E meus alunos que estão comigo até hoje são alunos muito fiéis, né? São alunos que não me abandonaram nem na reforma do novo espaço, que é isso aqui, e nem na fase quando eu tive que ir para o Mundial na Alemanha, que é um outro capítulo que eu vou falar para vocês, tá bom? Legal. Aqui eu trabalho um pouco mais de força, eu trago um exercício de força aqui, meus alunos também fazem força como eu faço, porém, cada um no seu limite de força, de carga, de movimentos adaptáveis, né? Como eu falei, eu trabalho muito com alunos PCDs. Eles falam, coach, mas você está chamando de deficiente? Eu falei, não, pessoas com dinheiro. Para tratar uma lesão, só tendo dinheiro, né? O meu PCD é diferente. Ah, é? Pessoa com determinação. É isso aí. Cada um com seu logotipo. E me fala um pouquinho aqui dos seus troféus. Assim que eu entrei, é algo que me chamou a atenção, um monte de troféus aí. Me conta um pouquinho. Tá misturado? CrossFit, tem tudo aqui. Strongman? Conta aí pra mim. Tem tudo aqui. Eu comecei no futebol profissional, porém não tem troféu de futebol profissional, não deu certo e conheci o CrossFit pós eu estudar a faculdade. No CrossFit eu tenho bastante troféus, várias categorias, tem vários aqui. No Powerlift
Não sei nem qual é o powerlift mais aqui, o powerlift tá para cá, o strongman. Então, a última modalidade que eu tô hoje, já participei de fisiculturismo amador, na faculdade precisamos fazer banco de horas, eu tive que fazer forcinha lá com o corpinho. Esse é o único troféu de fisiculturismo amador, né? Brinquei de kart já também, então tem um pouco de cada coisa, mas eu me especializei mais no treino de força, como powerlift e strongman, né? E eu tenho me dado muito bem, tanto na parte física, emocional e trabalho também. Legal. Falando do emocional, já trazendo de spoiler aí, que a gente vai falar um pouco sobre o profissional atleta Leandro. Para quem não sabe, gente, o Leandro ele é atleta profissional de strongman, inclusive ele representou o Brasil no Mundial na Alemanha. E falando da Alemanha, agora veio aí a avaliação da Health Mind. Como que você lidou lá com a competição, seus adversários, emocional como ficou? Eu quero saber. Agora veio a parte que você estava fugindo, que é a parte da psicologia. Sim, eu não sei explicar como que minha cabeça é, mas eu sei explicar como eu vou agindo a cada situação de campeonatos, né? Na Alemanha, cheguei lá, deu tudo errado. O voo deu certo, porém cheguei lá, o hotel não era extra, aquele foi até o dia da pesagem. Mas a minha cabeça estava centralizada naquela competição, onde eu batalhei tanto emocionalmente como fisicamente para chegar e conseguir algo. Não ganhei, mas cheguei o mais longe que muitos brasileiros não chegou ainda. Porque você chegou em qual posição? Eu cheguei em 13º de 15 do mundo. Então, assim, eu fui um dos primeiros brasileiros a ir para fora na Europa disputar esse campeonato do Strongman, né? Esse Mundial. Fiquei feliz por essa vaga conquistada. Tive que participar por 3 etapas e 3 categorias diferentes. Até 100 quilos, fui campeão brasileiro. Até 90 quilos, vice-campeão. Por ser vice-campeão na América Latina, eu consegui a vaga na 80 quilos, que é a minha categoria oficial, e chegar onde eu cheguei na Alemanha. Uma satisfação enorme de ter chegado onde eu cheguei, e isso criou uma margem de conhecimento muito grande. Eu fui forte e voltei mais forte ainda. Não é o pódio que deixa você forte, é a sua vontade e a sua determinação a cada treino e vitória. Legal. Palavra da RPN. Tá vendo? Frases fortes por natureza. E Lê, não falando agora só do Mundial, porque eu acompanho aí já outras competições, eu vejo que a cada prova, né, que você vem a executar, você sempre faz o seu símbolo, né? Você sempre, primeiramente, você olha para cima e depois você vai e executa um movimento. Sobre o símbolo, eu queria saber o significado desse símbolo. Para quem que você manda esse sinal? Aí você vai entrar na fase emocional. Começou tudo numa brincadeira no CrossFit, competindo um circuitinho face to face, nós falamos uma prova contra outra pessoa. E eu ganhei de 20 a 30 segundos de diferença desse atleta. Só que esse atleta faz uso de esteroides, né, hormônios e tudo. E eu nunca tomei nada até hoje, porque o pessoal fala, você tomou, como que você não é tão forte e não tomou nada? Eu provo, se quiser fazer exame, fica à vontade. Aí nisso, antes de começar a prova, eu peguei e fiz assim, mas tipo, chamando o povo. Aí fizeram uma foto minha assim. Aí eu ganhei essa prova, aí os alunos, nossa, você ganhou do fulano. Eu falei, nossa, mas ele tá inteiro. Eu falei, mas você é natural. Então, quando eu fui criar meu Instagram, coloquei Leandro Coach, não apareceu uma oportunidade de botar Leandro Coach. Coloquei Leandro Forte, apareceu Forte Natureza, e eu assimilei Forte Naturalmente. Aí surgiu o nome Forte Natureza. Agora o símbolo, esse jeito que eu faço assim, foi mais que profundo. Eu fui fazer uma entrevista com um cara que faz a logomarca. Ele fez uma entrevista, por que isto? O que eu faço quando eu faço isso? Por que eu vou levantar algum peso, eu faço esse sinal? Eu faço uma oração para Deus e hoje eu tenho um anjo da guarda, que é minha irmã, que faleceu tem 3 anos. E quando eu levanto os braços, são o porquê eu faço isso. É para eles. Peço Deus, mais uma vez, mais um exercício, mais um levantamento. Irmã, esteja comigo e me dê suas forças que eu dou as minhas para você. Então, quando eu estou assim, eu estou em oração. Em poucos segundos, eu tiro uma energia tão grande, acho que tão grande, que eu consigo fazer o movimento. E se eu não consigo, eu agradeço da mesma forma. Nós temos que ser gratos na vitória e na derrota, porque a derrota é que faz a gente ser vitorioso, né? Subir novamente. Legal, então fora Deus, você também pede força para sua irmã. Para minha irmã, isso que é meu anjo da guarda hoje. Agora está do ladinho de Deus. E o motivo de eu poder não desistir da vida é a minha irmã. Eu sou o único filho que sobrou em vida, então eu tenho que provar que eu sou capaz e honrar o nome da minha família. E hoje haja coração pro Forte, hein? Já tô pegando aí vários pontos emocionais dele aí. E agora a gente tá aqui um pouquinho mais tranquilo para conversar um pouco mais
E o emocional não vai fugir. Vou fazer algumas perguntas aí para você que tenho certeza que vai mexer mais ainda aí com a história do Leandro aí, forte por natureza. Quero ver se você é forte emocionalmente mesmo, Lê. Vou provar, vamos lá. Bora lá. Agora sim eu vou olhar mais a minha colinha, gente. Bora lá. Bom, Lê, vamos lá. Eu queria que você me contasse se você já teve algum aluno que te marcou emocionalmente. E o que você sentiu, o que foi mais profundo com relação a esse aluno? E marcar emocionalmente não tive nenhum, mas o que me fez chorar tive um só. Emocionalmente, para mim, eu sempre fui uma pessoa mais dura para treinar as pessoas e um pouco mole para entender a vida de cada um. Mas teve um que não conseguiu atingir a meta que eu programei para ele porque ele desobedeceu a minha ordem. Nisso ocasionou a desclassificação dele e eu vi ele chorando e não aguentei também. Foi o único jeito que eu chorei, né? Mas eu penso assim, eu não tenho um aluno específico que me abalou tanto, porque todos os alunos para mim são especiais. Se eu falar para você, fulano foi melhor, mas ciclano também foi, então isso vai fundir minha cabeça. Então para mim todos são especiais, e se eu puder chorar por todos eu choro. Porque para mim não é o dinheiro que me dá felicidade, é o resultado de cada um. Por isso que eu falo, você ter forte natureza, o seu resultado é prioridade. Legal, e tocante isso aí, né? Verdade. E falando agora de desafio, aluno assim que tipo te gerou mais desafio para chegar no atendimento do objetivo deles. Porque nós profissionais do esporte, uma das premissas é a gente atender ao desejo do atleta. E o desejo do atleta é o objetivo dele, gente. E tanto psicólogo do esporte como instrutor, coach, eles buscam, né, trazer essa satisfação para o atleta. E qual foi o aluno assim que você consegue lembrar, que você consegue trazer para mim aqui, que de fato foi tipo, nossa, esse foi desafiante mesmo? Sim, teve o... Posso falar o nome? Pode. O seu Rinaldo. Ele começou comigo no CT1, que era menorzinho e pouco material. E no começo ele ficava 10, 20 minutinhos porque ele sentia muita dor no joelho, tem artrose no joelho esquerdo. E é uma dor extrema que ele ficava nervoso. Ele, não vou fazer mais não, vou embora. Nisso ele ficou 2 meses comigo e sumiu do mapa. E o filho dele está comigo até hoje, o Lucas. Depois que eu inaugurei o novo CT, que é esse espaço, ele me procurou novamente. Eu pensei assim, meu Deus, lá vem esse homem me dá trabalho. Porque ele estava lá no fundo do coração não querendo sentir dor. Mas um dia eu falei assim, você quer sentir dor do treino ou a dor da vida? E ele é uma pessoa visionária. E, pô, tem sentido. E aos pouquinhos eu fui trabalhando nele, movimento por movimento, um movimento que ele não queria fazer, que ele achava que não podia fazer, ele começou a fazer. Ele teve o primeiro resultado dele, foi andar 10 km sem dor no joelho. Ele tinha dor no quadril e joelho. Então a artrose, ela é degenerativa. Mas o que eu fiz? Fortaleci cada membro do corpo dele na parte inferior para ele aguentar fazer essa caminhada. Ele fez a caminhada, me mandou vários vídeos emocional, me ofereceu até casar para ele para me passar um final de semana. Isso para mim foi o que marcou, que eu consegui tirar daquela pedra água, né? Então hoje ele está comigo até hoje com bastante vontade, vem, treina, gasta, fala para ele, pula, enfia a cabeça na parede e faz, porque ele sabe que dá resultado. Legal. Tá vendo, gente? Ele conseguiu satisfazer o desejo de um atleta que era, né, atender aí a praticar uma atividade sem dores, né, com fortalecimento, com toda orientação. Muito Sim. Legal isso, Lê. E me conta um pouquinho sobre questão de atletas que dão trabalho. Sim. Tem bastante? Muito. Principalmente em questão de disciplina. O atleta ele quer fazer o treino, ele quer ficar forte para a natureza, ele quer chegar no campeonato, ganhar, competir, chegar no pódio, mas o problema é que o processo de chegar até lá é muito longo. Então tem muita pessoa que não está preparada aqui, ó. E é aqui que eu começo a trabalhar o atleta, porque o corpo dele é uma máquina. Eu falo para eles, seu corpo é uma máquina. Faça o que eu estou pedindo, que você vai desenvolver o que você quer. Só que ele, mas hoje eu não estou bem. Eu também não estou bem, mas estou aqui trabalhando, estou treinando, estou levantando peso. Ele fica, ele leva como uma porrada na cara, né? Tipo, caramba, ele falou isso aí. Então, se você fazer o que eu prescrevi para você, vai dar certo. Então, todo dia esse atleta tem que ser disciplinado. Disciplinado, todo dia tem que ficar plantando feijãozinho na cabeça dele, porque o problema está na cabeça dele, não está no corpo. O corpo eu já identifiquei que é forte. Eu tenho que só desenvolver a força que está ali, necrosado, né? Como é que fala? Enrijecido. Então, a cabeça foi que eu comecei a trabalhar e até hoje o mental é uma grande barreira para mim, mas não é impossível. Eu super concordo com você, porque inclusive um dos maiores conteúdos que eu estou postando aí abertamente na minha página é seja forte na mente e não só no corpo, né?
Então, eu super corroboro com você. E queria entender, hoje, você como instrutor, o que você pensa dos atletas que às vezes querem acelerar o processo, que, por exemplo, vê você fazendo o que você faz e de repente, poxa, eu já quero fazer o que o Lê faz. Qual o tipo de orientação você dá para esse atleta? O que você consegue, tipo, você consegue colocar ele na realidade, falar, olha, espera, ou não? Tem atletas que falam, não, eu quero fazer, ponto final. Como você lidar com isso? Sim, eu já tive casos de atleta querer ganhar de mim na minha própria categoria, porque ele também estava no mesmo peso ideal. E por desobediência ele não conseguiu chegar nem ao segundo lugar. E como eu sabia que ele não ia me alcançar pelo pouco tempo que ele tem vivenciado o esporte, eu falei, se quer chegar do meu lado não pode, fala o que eu estou pedindo. E ele entrou na prova querendo vencer a mim na prova, só que eu já tinha feito muitas repetições, falei, ó, faz assim que você ganha do ciclano. Ele desobedeceu, tentando me buscar e falhou. E nisso ele foi em terceiro. Aí ele saiu da prova chateado, eu falei, eu te falei, eu treinei você e eu sei como você vai responder cada prova, então obedece. Quando nesse caso que você falou que o atleta quer chegar muito rápido, que é o atleta precoce, né? Quero fazer isso logo que igual você faz. Igual você vai fazer, com a carga não. Eu falo, vem cá, pega aí, levantei. Ele levanta, nossa, é pesado. Então, para você chegar onde eu estou, você vai ter que passar pelas mesmas etapas que eu passei. Claro que de acordo com a sua vida diária. O que você dorme, o que você come, como você vem treinar, isso, como sua cabeça está. Legal. E uma coisa também que eu menciono muito no meu conteúdo é a autossabotagem. Inclusive, a autossabotagem eu trabalho muito na minha linha, né, de atendimento, que é a psicanálise, né? Você já se deparou com alunos barra atletas que se autossabotam? Muitos, muitos. Principalmente eu também sinto um pouco disso, eu não sou perfeito. Eu acordo de manhã com muitas dores, porque também sou ser humano, também treino força, também faço exercícios dinâmicos que causam inflamações musculares. E de manhã, a primeira coisa que eu tenho que vencer é a cabeça. Porque a cabeça fala assim, não estou bem hoje para treinar. Mas é o corpo falando, não é a cabeça. Só que minha cabeça assim, eu acho que vou descansar o corpo. Não, é o corpo que está quebrado, a cabeça não. Aí quando passa X horas que eu vou trabalhar, eu estou bem, vou treinar sim. Então de manhã, a maior luta que eu tenho é a cabeça. E da autossabotagem dos atletas, uns 70% se sabota. Tenta fingir pra mim, mentir pra mim, falar, não tô bem hoje, mas eu sei que tá sabotando. Só que depois cobra o resultado. E eu falo tudo que falou no passado, eu jogo na frente dele, ó, foi por causa disso que você não fez. Você não fez o exercício ou não conseguiu chegar onde. Aí eles refletem. Então as palavras forte natureza vai bem na mente deles, eles refletem sobre isso aí. Mas sempre oriento pegar um profissional da psicologia, porque eu também passo também com psicólogo e assim, também posso quebrar um dia, né? Então, para mim não quebrar, eu tenho que me tratar, porque assim, eu trabalho com bastante pessoas. Então, assim, é como diz o meu aluno, eu tenho que tratar a minha cabeça para aguentar a cabeça de pessoas que estão quebradas. Porque às vezes eu não estou quebrado, mas eu tenho que tratar para não quebrar. Exato, exato. Legal, e muito importante você fazer, né, uma terapia de forma regular, até mesmo para que você esteja preparado também até como orientação e até às vezes multiplicar. Se vê que a pessoa está precisando, né, de acompanhamento psicológico, direcionar, você fala, ó, faz terapia, eu também faço. Às vezes, sei lá, o fato de a gente se colocar, né, como fraco também, olha, poxa, o forte faz, deixa eu buscar, né, deixa eu tentar buscar uma ajuda. É aquela frase, dê exemplo sendo exemplo, né? Exato, dê exemplo sendo exemplo, legal. E Forte, me conta um pouquinho sobre atletas competidores, né? Você trouxe vários assuntos aqui para mim, que teve atleta que competiu, aí acabou não seguindo as suas orientações e aí perdeu. Você geralmente assim, você muda a forma de treino para atletas que de fato vão ser competidores ou não? Como que é esse seu trabalho para atletas competidores? Hoje em dia eu trabalho mais com os alunos, né? Eu estou lidando mais com os alunos, atletas mais específicos, somente atleta, eu cuido de mim. Então, assim, já meio que abri mão de cuidar de pessoas para competir. Quando a pessoa chega até mim e pede para competir, eu penso 10 vezes, vale a pena? Porque eu tenho muitas pessoas para cuidar no meu espaço, tenho muitos alunos que precisam de mim, e o atleta é aquela pessoa, que eu também sou atleta, que ele pula de galho em galho. Se ele achar que não está legal ali, porque ele acha que não está legal e não é ele que é o problema, ele pula para outro galho. Entendi. Então, para lidar com atletas de alto rendimento é muito mais complicado. Então, quando eu vejo que está me tirando do eixo e da minha zona de trabalho e conforto, eu prefiro cancelar a programação Leandro / treino atleta.
Entendi. E falando de competição, você é um atleta competidor, defina a competição para mim. Essa é uma coisa que eu venho carregando todos os dias da minha vida. Acho que quando a gente nasce, a competição já nasce, já vem junto com a gente, né? Para ficar em pé, a gente tem que ter determinação para ficar em pé, que é o treino de força. Um bebezinho ficar em pé precisa fazer força nas pernas. E as pessoas falam, qual o treino que eu tenho que fazer para a vida? Força. Mas se eu quiser um shape, tudo bem, faz força. Então, assim, para mim a vida é uma competição. Então, todo dia eu vou competir para acordar cedo, para vir trabalhar e voltar para casa com a cabeça muito boa, para outro dia acordar de novo e estar bem para dar uma nova aula e atender novas pessoas diferentes. Então, a palavra competição não é só em levantar peso, em competir contra alguém, algo ou alguma coisa, mas a competição para mim é em tudo. Não tem como falar assim. É interna. É diária, isso. Entendi, legal. E tem vencido todas as batalhas? Para mim, a vitória é o positivo, que eu penso assim, sair bem do lugar, venci. Essa é a minha fase final. Não tem como falar assim, fui campeão. Fui campeão, beleza. Fui segundo lugar, beleza. Mas o importante para mim é a sensação que eu tô dentro do coração. Legal. Venci. E falando ainda de campeonatos, competição, vem as falhas. Falhas, derrotas. Como você lidar com elas? Eu passei por poucas derrotas em relação à vida. Emocionalmente, umas bem poucas. Eu fico um dia mastigando aqui no meu cérebro, né? Só mastigando. E no outro dia eu levanto com o pensamento, vamos para cima. É mais um dia, passou o dia anterior, mas também afeta um pouquinho o sentimento. Mas eu nunca desisti de procurar melhorar. Então, por eu nunca desistir de procurar melhorar, sempre minha vida foi positiva. Não importa se é financeiro, emocional, físico. Então, assim, não me dei bem no treino hoje, eu não penso como um ponto negativo. Eu penso assim, não era para ser um dia bom. Outro dia vai ser. Então, a luta é diária. Posso entender que você aprende com as suas falhas. Exato. Eu uso minhas falhas para mim mesmo. Eu não falo assim, minhas falhas, eu caí ali, você vai cair também. Porque eu caí por minhas falhas. Não significa que você vai falhar da mesma forma e vai cair no mesmo lugar. Pode ser o mesmo caminho que você vai cair, mas do seu jeito. Eu só tô ali para fazer assim, eu vou te levantar porque eu já levantei dessa queda. Então já treinei pessoas que eu direcionei, vai por aqui que vai dar certo. A pessoa temou ir por ali. Aí tinha uma hora que eu pensei, eu não posso mudar o rumo da pessoa, eu só posso dar a direção. Eu falo assim, segue meus passos, veja meus passos, mas não segue meu caminho. Senão você se perde. E nem todo mundo aguenta o caminho que você segue. Legal. E, gente, eu acredito que muitas pessoas que estejam vendo, talvez atletas, não atletas, praticantes de atividade física, não praticantes, muitas vezes ficam curiosos de saber, por exemplo, o que é o CrossFit, ou o que é, por exemplo, a natação, tudo bem que é só nadar, mas tipos de nado, né? E não vai ser diferente com a prática de atividade física aqui do Forte. Então, Forte, explica pra gente hoje a sua modalidade, né, que é Strongman. Então, explica pra mim o que é, né? E o preparo todo que você faz para poder executar essa atividade. Sim, o Strongman ele veio de muitos anos atrás, um dos esportes primórdios aí. Ele é baseado, ele vem multiplicando vários exercícios, mas ele é baseado na força mesmo e extremas, né? Tipo, desde empurrar um carro, puxar o carro, ou agachar um carro extrema, ou correr com um peso nas costas. Então tem amplas modalidades, exercícios para fazer, mas a base do Strongman é levantar uma carga extrema, empurrar uma carga extrema ou carregar uma carga extrema, né? Então desde uma bola de concreto, desde arremessar um peso para cima, uma bolsa de areia, levantar uma bolsa de areia no ombro. Então tem muitos exercícios, não tem como explicar qual deles. Mas os mais específicos que tem rolado no campeonato de Strongman é o log lift, que lá fora é um tronco de árvore, a gente gira no ombro e manda para cima. Que é o canhão, né? O pessoal do CrossFit fala que é um foguetinho, né? E a Atlas Stone, que é uma bola de concreto que eu tenho aqui no CT-FPN, e a nossa psicóloga vai vivenciar esse movimento. Olha só, aprontou para mim. Antes de vocês vivenciarem o Pagando Esse Mico, gente, me conta como que você faz a sua preparação. Eu faço preparação psicológica, se precisar, me liga. Sim, sem dúvida. Quando eu tenho um campeonato previsto, mais ou menos a gente tenta se programar 3 meses antes, se preparar o corpo, né? A gente começa com bastante exercícios acessórios, primeiro construção de massa muscular para aquele tipo de exercício, porque assim não é só pegar e conseguir fazer o movimento.
é conseguir fazer bem o movimento e não se machucar após o campeonato, né? Isso é muito importante, gente. A preparação é a base. Mais o mental, que é a sua área, vem todos os dias batalhando para tanto como treino, para trabalho, para a vida diária de casa, relacionamento, vida financeira. Tem que ser muito mais forte que o corpo. Porque assim, tudo pode te bloquear, mas a mente é mais forte para bloquear você. Então assim, todos os dias eu venho trabalhando, eu venho pensando, eu venho planejando para conseguir aquele dia treinar. Mas eu não tenho aquela padrão de treinamento, eu tenho que treinar isso hoje. Se não der hoje, tudo bem, eu treino amanhã, porque eu tenho outras coisas como prioridade. Minha preparação para o campeonato, ela é bem ampla, tipo assim, eu consigo fazer em qualquer hora do dia. Como eu sou um personal também, eu estou para lá e para cá. Se eu tenho uma hora para fazer um exercício, eu consigo fazer em uma hora. Se eu não tenho uma hora, eu deixo para outro dia, mas eu cumpro a meta da semana. Então eu tenho um trabalho lutado muito com a minha vida diária, não com a cabeça e nem com o corpo. A vida diária que vem bloqueando, mas porém não me limitando. Gente, o que ele falou aqui é muito importante. É um ponto que eu acho legal até colaborar com mais informações. A importância que é o atleta ornar, né? Ornar tanto o físico, o mental. Inclusive, recentemente eu publiquei um conteúdo sobre mentalidade e também sobre nossa, me fugiu, mentalidade executiva, esqueci o tema, enfim, memória executiva, agora lembrei. E a memória executiva, ela fala exatamente isso, que você está trazendo os 3 pilares importantes, né? A saúde mental, a saúde financeira, saúde corporal, e tudo tem que estar em equilíbrio, gente. A partir do momento que a gente percebe que alguma coisa está desbalanceando, vai mexer com a performance do atleta, né? Não tem como. Então, por que eu esqueci de fazer X movimento? Ou então eu tenho aqui a prova e de repente eu esqueci de seguir para fazer alguma prova, porque a memória executiva acabou falhando e justamente por alguma questão ou financeira, ou mental, ou até fisiológica que o atleta possa ter passado. Então, o que eu vejo, você tenta equilibrar todas as suas partes da vida, né? Pessoal, profissional, financeira, para que você se prepare emocionalmente. E não só falando de preparo emocionalmente, agora me vem aí uma outra pergunta, preparo físico. Você tem uma rotina, por exemplo, acorda, alimentação, próximo de campeonato você altera alguma coisa? Me conta você como atleta de Strongman, como que você se prepara na sua rotina? Eu tenho uma rotina bem bagunçada, né? Mas eu tento sempre priorizar um consumo bastante de carboidrato durante o dia, como eu gasto muita energia, como trabalho, com treino, deslocamento, para um aluno para o outro, bastante carboidratos, né? Eu tento sobrecarregar o corpo antes do campeonato, tipo uns 3 meses antes, comer bem, muito bem, porque como eu vou fazer exercícios extremos de muito volume de repetição, eu preciso estar bem alimentado. E próximo campeonato, dentro de 15, 20 dias do campeonato, eu começo a cortar algumas coisas que estão aumentando o meu peso, porque assim, o Strongman ele vem de categoria de peso, 80, 90 até 105 quilos, 120 mais, se eu não me engano, então eu sou da categoria 80. Quando eu estou sobrecarregado de comer e dormir, eu vou estar chegando a uns 81,5 kg a 82 quilos, então eu treino sempre com esse peso lá em alta. Mas você não vai perder força se você baixar seu peso? Não, eu vou baixando 20 dias antes, gradativamente. Porque eu continuo treinando na mesma velocidade, porém em poucos dias da semana. De 5 dias eu caio para 3 dias por semana, descanso mais. O Strongman é legal que você pode comer mais e dormir mais. Então as pessoas falam assim, o que eu faço, treinador? Eu tenho um treinador, né, que me treinou também, come e dorme. Isso aí vocês iam adorar, né? Então isso eu faço muito bem. Então a minha injeção de carboidrato, de proteína antes do campeonato, 3 meses antes, é muito alta, mas eu não consigo ficar obeso, porque minha genética favorece a minha aparência física desse jeito, né? E pós-campeonato eu reduzo tudo, mas gradativamente, assim como o treino também. E Lê, essa privação mexe com o seu emocional? Tipo, eu tô acostumada a comer tudo que eu puder comer. Aí 20, 30 dias antes eu preciso privar, cortar, isso abala emocionalmente ou vida que segue? O que mais abala meu emocional é o sono. A comida não. A comida só fala assim, nossa, que vontade de comer isso, mas não posso. Mas o sono mexe com o meu emocional. Se eu não tirar uma horinha de sono no dia, eu venho dar aula à noite daquele jeito. Vencendo a vontade, mas a cabeça assim, acaba logo. Mas todo mundo que está treinando comigo está percebendo que eu estou bem. Então é uma luta muito grande quando eu não dou uma cochadinha à tarde.
E geralmente de 3 vezes por semana eu consigo cochilar um pouquinho à tarde, porque minha cabeça volta inteira. Então chega um aluno, ei, beleza, vamos lá treinar pega colchonete. E quando eu não durmo, por outros motivos, espero que sejam motivos bons, às vezes é porque eu vou ganhar um personal extra aí, que também me motiva a trabalhar, eu fico com a cabeça um pouquinho cansada, mas não gera desistência do dia. Eu continuo trabalhando. Tá vendo, atleta, a importância do sono? Inclusive, recentemente eu postei um conteúdo sobre o sono e a importância de chegar no sono REM, né? Que o sono REM é o descanso, né? É quando você se desconecta, literalmente. E quando você chega no sono REM, você reconstrói os músculos, você descansa, relaxa a mente, relaxa o corpo e, querendo ou não, o Strongman come e dorme, então precisa comer e dormir bem. Legal. Vou vendo aqui minha colinha para ver se eu não esqueci nada. E eu achei uma pergunta que essa não podia passar, gente. Você já pensou em algum momento da sua vida em desistir? Várias vezes. Eu sou um ser humano, sou falho também, várias vezes. Já pensei em desistir, fechar o CT, já pensei em recomeçar no CrossFit novamente, eu fui coach de CrossFit há mais de 10 anos, várias vezes. Mas todo dia Deus me dá uma oportunidade de falar assim, continua, você é bom no que faz. E isso me faz ficar mais forte cada dia. Mas várias vezes já pensei em desistir, sou falho, mas não desisto. E qual mensagem você passaria para o pessoal para não desistir? A nossa vida é como treino. Todo dia você tem que treinar para o dia de amanhã. A vitória é certa. É só esperar, vai dar certo. Top. Mais uma mensagem do Forte aí, gente. E falando de atleta, inclusive num conteúdo meu, eu explico um pouquinho sobre a diferença do atleta profissional e a diferença do atleta amador, né? Trazendo exatamente essa questão, para quem não viu esse conteúdo, gente, a diferença do atleta profissional é que ele vive disso. E a diferença do atleta amador é que ele precisa equilibrar a vida profissional dele, na maioria das vezes um CLT ou não, junto com a atividade física, e ele participa de competições, geralmente ele mais investe do que recebe investimento. O atleta profissional geralmente recebe investimento. E aí eu queria ver uma pergunta muito legal. Hoje você vive disso? Do esporte de alto rendimento eu nunca vivi. Sempre fui uma pessoa que fiz por hobby e hoje tem agregado bastante no marketing de venda. Mas no Brasil é difícil você viver de atleta profissional, ser atleta profissional. Mas muitos atletas profissionais hoje, se você procurar direitinho, alguns têm sua fonte de renda de outra coisa. Nem patrocínio consegue. Então acho que o fisiculturismo, o atleta profissional consegue viver melhor do que qualquer esporte no Brasil. Um Brasil muito pequeno, para tanto atleta grande, se eu ter a oportunidade de ganhos financeiros. Então, eu vivo de CT, personal e aulas. Isso aqui é hobby. Competir é hobby e prazer pessoal. Então, você é um atleta profissional, mas hoje o CT, que é o Forte por Natureza, é também, né, o seu meio financeiro. Isso. Então, tipo, porque o atleta profissional, ele só vai treinar, ele vai cuidar da sua performance, ele vai ter um treinador, gente. Geralmente ele tem patrocínios, investimento, que não é o caso, né, do Lê, porque assim, ele é atleta profissional, mas em paralelo, ele tem aqui o complexo dele, onde, querendo ou não, é a fonte também de renda para que ele consiga se manter tanto, né, na vida, né, como também profissionalmente como atleta, né? Exato. Legal. Lê, só eu tô perguntando, né? Eu tenho que deixar aberto a também ser questionado. Inclusive, quando eu palestro, eu sempre falo, pessoal, se tiverem alguma dúvida, podem me questionar. Você tem alguma pergunta para fazer para mim? Tenho muitas. Eu tenho uma demanda muito grande de mulheres. Acho que eu causo uma segurança muito grande para mulheres me procurar para treinar. Eu tenho homens também, dou aula para homens, mas a minha demanda maior de alunos são mulheres. A pergunta é, mais de uma mulher, não vou falar quantas, mais de uma mulher chegou em mim e falou, professor, eu sinto quando eu vou na academia de rede que tá todo mundo olhando para mim, acho que é porque eu sou gorda, porque eu sou feia. E claro que eu consigo vencer isso dela, fazer ela se sentir bem treinando aqui. Meus alunos acolhem muito bem as pessoas que vêm com esse problema emocional. Por que essa pessoa chega na academia de rede e pensa assim, que tá todo mundo olhando para ela, sendo que ela é a menor das preocupações das pessoas da academia de rede? Aí vai muito da questão da autoestima, né, da pessoa. A minha linha de atendimento trabalha a questão da comparação, né? Nós chamamos de projeção. Então, tudo depende do que ela se projeta em um objeto de desejo, que esse objeto de desejo geralmente pode ser uma pessoa famosa ou uma pessoa próxima a ela, que ela tem uma admiração na performance,
no corpo. E aí, quando ela não obtém esse objeto de desejo, vem a baixa autoestima e a autoquestionação. Quando vem essa autoquestionação, ela vai, obviamente, se colocar inferior. Então, ela vai entrar e ela vai achar que está todo mundo olhando para ela e, na verdade, não está. Na verdade, ela vai achar que todo mundo está olhando para ela e não de forma positiva. Infelizmente, de forma negativa. Nossa, tá todo mundo olhando para mim. Nossa, eu sou feia, eu sou miúda. Nossa, não tô legal. E aí, é até uma forma de ela inconscientemente começar a trabalhar a autossabotagem. Ou seja, eu não vou mais me colocar nessa situação, porque essa situação me faz mal, né? E, na verdade, é tudo da cabeça dela. Na verdade, é tudo ela entrar em contato com ela mesma, ela se aceitar. A aceitação, ela é uma barreira, às vezes, difícil de se quebrar do paciente, do atleta. Inclusive, até numa preparação psicológica minha, eu falei para um atleta meu que se visualiza, né? Que é uma das técnicas que a gente faz de preparação, se visualiza. Olha para você, veja o que você entrega, veja o que você é e visualiza o que você pode. A partir do momento que você criar esse mindset, você vai parar de se preocupar os olhos às suas voltas. E os olhos às suas voltas vão virar só uma plateia. Isso vem acontecendo também no mundo do esporte, né, da competição. Uma pessoa me fez uma pergunta no passado. Falei, qual é o seu objetivo no esporte? Eu falei de uma forma, ele entendeu de outra, mas porém depois eu expliquei. É ser destemido. Não é a pessoa ter medo de mim, é tipo... Caramba, o forte natureza está aí. Significa que você é bom. Eu sei que ser bom demais vai trazer pessoas que te desejam mal, tem inveja de você. Mas ser ruim não tem benefício nenhum, então vamos ser bom. Então, assim, quando eu chego no campeonato, eu vejo várias pessoas olhando para mim. E eu sou a mesma pessoa, competindo, dando aula ou passeando. Então eu vou lá nessa pessoa que está olhando para mim com aquela visão. Tomara que ele erre o movimento, falo, e aí, tudo bem? Vai dar tudo certo. Eu vejo muito atleta inseguro consigo mesmo, com a competição ou com um movimento específico. Por eu ter tanta segurança no que eu vou fazer, que causa ódios, não sei se é invejosos ou admiradores, mas a minha ideia, o meu objetivo no esporte é ser destemido, não é destemido de ódio, destemido tipo, ele tá aí hoje, caramba. Então, quem não é visto não é lembrado, né? Exato, quem não é visto não é lembrado. E essa autoquestionação que acontece é até involuntária, né? Eu tenho um outro atleta que também faço preparação psicológica e ele usou exatamente a frase que você mencionou. Nossa, eu tô aqui, mas assim, eu tô numa categoria que tem só cara bom. E ele, nossa, eu tô preocupado com isso. Aí eu olhei e falei, não, mas você tá preocupado por quê? Se você tá numa categoria que só tem cara bom, significa que você é o quê? Um dos bons também. Um dos bons. Exatamente. Um dos bons. Foi o que aconteceu comigo na Alemanha. E é literalmente a técnica da autovisualização. Sim. Não se visualiza aonde está, o que pode fazer, o que pode entregar, ou até o que fez lá atrás para chegar onde está, né? Então, isso vem muito da questão de você ser aceito, né? A autoaceitação tem que começar da gente. Nós temos que nos olhar, nos aceitar, e aí, com certeza, as outras pessoas irão nos aceitar. Acontece isso muito comigo, e quando eu entro num lugar, numa categoria, que sempre estou na categoria de cima, porque a minha é bem defasada no Brasil, tem muitos caras bons. Mas a minha cabeça está tão forte, tão segura, que eu falo assim, eu vou lá fazer o que tem que ser feito, os pessoal falam, nossa, esse menino fez isso, olha o tamanho dos caras. Então isso me dá uma segurança para provar que eu também sou capaz, e isso me tornou mais forte. Então quando eu vou na categoria dos caras bons, como o pessoal fala, eu vou lá e faço melhor ainda. E dá tudo certo no final. Por isso foi admirado. Inclusive, até trazendo de gancho, a pergunta se fossem seus alunos, é mais um público feminino, né? No último Healthcast, eu e a Júlia, inclusive, conversamos sobre isso. De muitas mulheres, talvez, se sentirem inibidas, por exemplo, de praticar o Strongman, né? Sim. Praticar o Strongman, porque, sei lá, eu acho que é uma atividade mais masculina. Pode até ser, gente, mas todo mundo é capaz. A partir do momento que você se visualiza nisso, você é capaz. E quero já dizer que eu serei capaz aqui. Você pode me dar o desafio que eu, como mulher, vou tentar. Eu posso não conseguir, mas tentar não é falhar. Psicólogo Strong Woman, vamos lá. Lê, quero encerrar, né? Mas quero encerrar dizendo que eu estou muito feliz. Valeu a pena vir aqui. Valeu a pena conhecer sua história, conhecer sua essência, conhecer o seu profissionalismo, você como atleta. E eu quero, assim, deixar aberto outras conversas, né? Quero deixar igual eu deixei com a Júlia,
outros Healthcasts aí, né? Se prepare, não adianta fugir, tá? Dessa vez eu vou comprar um carro para fugir. E eu quero de fato agradecer a sua participação, tá? Que isso. Espero que você também tenha gostado. E que mensagem você pode estar passando aí para a gente colocar de encerramento? A mensagem... Mensagem forte por natureza. Mais uma palavra FPN. Primeiramente quero agradecer por essa oportunidade, foi a primeira de muitas, tenho certeza que a gente vai se encontrar novamente. Com certeza. E fico muito feliz por ter recebido você aqui no meu espaço, um lugar que eu tenho trazido muitos resultados, muita felicidade e conforto próprio dos meus alunos. Porque, como eu falei, o público feminino me procura, mas todas que vêm aqui se sentem muito bem quando treina, quando vai, até me cobra eu dar mais aulas na semana, mas eu sou ser humano, preciso descansar também, né? E a palavra final é: se você desistir, eu vou atrás de você. Fica a dica. – 41 anos, gente. Dá pra não, tem que passar uns WD aqui. Como é que eu falo? Eu já posso falar? Pode ir embora. Como se estivesse dando aula para ela, é isso? Você tem que estar aqui, né? Já vou usar o trabalho dele de instrutor. Então vai. Me diga aí, instrutor, o que eu tenho que fazer? Então vamos lá. A Atlas Stone é um exercício que pega muito o nosso bíceps, né? Então a ideia é fazer o mais tendido possível. Porém, como ela é menor, a bola, a gente consegue fazer um pouquinho de postura. Mas uma bola, quanto mais o peso da bola, mais ela tem uma circunferência maior, né? Então a gente vai perder um pouquinho das costas. Claro que com um aluno iniciante, começa com as bolas mais leves. Exercícios que é acessório para ganhar força da lombar e não se machucar é o deadlift, é um TIF, é um Superman. Então tem vários exercícios para fortalecer a sua lombar para evitar uma lesão nesse movimento. Porém, a gente tem que trabalhar também os exercícios que pegam o bíceps, né? Então, para fazer esse movimento específico, a gente tem que deixar os pés um pouquinho mais afastados, como fosse um agachamento tradicional. Vamos pegar, abrir os dedos e tentar botar debaixo da bola o máximo possível. Claro que não vai conseguir, né? Quem usa a unha de porcelana aí, essas coisas Já aí, era. já dá uma ajuda. Braço esticado, tá? Esse exercício a gente usamos cola no antebraço, né? No esporte de alto rendimento a gente usa cola para ter mais aderência e a bola colar no nosso braço. Automaticamente, por ser tão pesado, não cola 100%, mas ajuda na aderência, tá? Como é mais levinho, eu acho que é levinho, a Cris vai fazer com essa bola de 40 quilos. Se ela quiser tentar uma de 60, vamos ver como vai ser o movimento dela hoje. Vai enfiar as mãos debaixo da bola, deixar o braço bem esticado. Você vai descer um pouquinho a lombar, quadril, e tentar puxar somente com um leve stiff. Stiff é só lombar, tá? Então a gente tem que carregar essa bola pro colo, né? Pro nosso colo aqui, nossa coxa. Quando eu erguer a bola, você fecha a perna, para apoiar a bola no colo. Automaticamente agacho, põe a mão por cima da bola. O que ela tem que fazer? Abraçar bem a bola, levantar o quadril com bastante velocidade e girar a bola no ombro, tá? Esse é o movimento de Atlas Shoulder. Tem que parar em cima do ombro e tirar a mão da bola. Vou soltar e fazer novamente, tá? Então, lembrando novamente. Mão debaixo da bola, apalpa bem a bola, estifa a bola, agacha, mão para cima, usa o quadril e segura. Vamos lá. Lê, você sabe que eu pratico CrossFit, né? Isso, é um potencial que você tem no CrossFit é o quadril. Lembra muito a sandbag? Lembra, é um exercício como sandbag. Sandbag você tem mais aderência por ser de areia, né? Uhum. E na época do CrossFit, não sei se é da sua época, porque eu sou novinho, a sandbag era de almofada, hoje é de areia. A minha de areia. Só que torna mais fácil a sandbag. Mais fácil e mais seguro. Sim. Não precisa de tanto acessório. E a sandbag a gente consegue fazer um pouquinho mais de postura lombar, tá? Mas lembra assim. Legal, beleza. Vou tirar um pouquinho o microfone rapidinho aqui, gente. Segura aqui para continuar meu som. A fim de te homenagear. Não, põe aqui na minha boca, né, caramba? O pessoal tá me ouvindo. A fim de representar o forte por natureza. Tem que fazer tudo mexendo, hein? Eu tenho que ser forte por natureza. É isso aí, ó. Bate o pezinho, bate o pezinho. 1, 2, bate o pé. E chama, faz aquela oraçãozinha para quem for. E vai lá. Bora. Então tá, entendi. E pega a bolinha assim. A mão bem aberta. Bem aberta. Baixa o quadril um pouquinho. Você vai puxar a bola com a lombar. Não tem perna nessa ação aí não, tá? Como assim? Você não pode fechar o cotovelo, tá? Sim. A mãozinha por cima da bola, um pouquinho assim. Isso, joga mais debaixo da bola. E usa o quadril, faz o rolamento e gira pro ombro rápido. Rápido.
Isso. Foi rápido demais. Foi. Isso, os braços bem esticados, tá? Tenta só segurar assim, isso. Abraça bem a bola. Isso, tenta não usar o cotovelo. Acha o meio dela, estica. Isso, fecha a perna. Isso, fecha um pouquinho as pernas. Isso, beleza, vai. Segura. Válido o movimento? Vai ser. Ela joga a bola como se fosse bola de vôlei, né? Eu sou do crossfit assim mesmo. É isso aí, Cris. Andou bem. Quer tentar 60? Não. De boa, né? Passei no desafio? Passou, aprovado. Só melhorar um pouquinho a técnica, mas vai dar tudo certo no final. Quero te presentear. Quero te tornar um Health Minders. Te presentear numa camisetinha. E quero que você represente, continue fazendo o trabalho que você está fazendo, que é não só trabalhar a mente, trabalhar o corpo, trabalhar a vida da pessoa. E a Health Mind também tem essa mensagem, então seja bem-vindo à Health Minders. Olha, já vou estampar o Forte Natureza nessa camisa também, ó. Segura aqui, por favor. E tem uma mensagem boa aqui, ó. A mente forte é o diferencial no esporte. Vamos trabalhar juntos para alcançá-la, né? Isso aí. Agora vamos lá. Vou vestir aqui para vocês. Mentirinha. Agora eu estou bem mentalmente, hein? Cabeça tá forte agora, ó. Isso aí. Mais uma vez, obrigada. Encerrando, vou encerrar com um símbolo tocante, para agora entenda o significado. Lê, muito obrigada de coração.